Hey everyone, welcome to class number 49, and in this class we're going to talk about three very special words. Nessa aula, aula número 49, a gente vai aprender sobre três palavrinhas muito importantes aqui, né, que são as palavras even, but e like. E por que elas são tão importantes? Eu vou voltar a bater naquela tecla que eu sempre bato. Há palavras, que é a imensa maioria delas, a gente consegue tranquilamente traduzir e aplicar nas frases em inglês, né? De uma forma que não precisa nem explicar muito, né? Não vou dar nenhum exemplo aqui, porque eu tô falando literalmente da esmagadora maioria das palavras em inglês, né? Mas há aquelas, e é aqui que entra o ponto da minha insistência, digamos assim, como professor, que é preciso ter um cuidado extra, né? Por exemplo, essas três palavras que a gente vai ver hoje, even, but e like, eu tenho certeza que pelo menos duas delas, né, dessas três, ou uma no mínimo, né, vocês já conhecem, já devam saber o significado, mas talvez não tenham analisado ainda, não saibam ainda dos pontos que eu vou dar abordagem aqui nesse vídeo agora, né, nessa aula, né? Então é justamente isso, né? Então não é apenas a tradução, ok? Não é apenas a equivalência daquela palavra. Muitas vezes a gente tem que se atentar, e eu repito, são a menor parte, a minoria das palavras, né, do vocabulário da língua inglesa, mas realmente costumam ser palavras, como eu sempre falo aqui, palavras-chave, palavras que vão salvar você, entre aspas, na hora de se expressar, na hora de transmitir uma ideia ali na conversação, né? E realmente é importante, vale a pena, né, aprender essas palavras e praticar, não só no lado óbvio da palavra, né, aquela tradução imediata, como nas vezes em que essa palavra vai apresentar uma tradução diferente, ou às vezes até uma não equivalência, né? Aquele famoso papo a gente fala assim em inglês, a gente quer dizer mais ou menos isso, né? Então existe isso, e é mais ou menos esse o pano de fundo dessa aula. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Então, começando pela palavra even, ok? O significado da palavra even é equivalência, equilíbrio, tá? Este é o significado da palavra even. Mas aqui a gente vai falar, além, é claro, do sentido de, né, igualdade, né, equivalência, a gente vai falar também do even if, que a gente usa no sentido de apesar de, ainda que, not even, né, que a gente usa no sentido de sem chance alguma, né, nem sequer, o even no sentido de igualdade, já falei, e o even também no sentido de acrescentarmos uma informação, ou seja, ainda mais. Vamos ver os exemplos aqui para ficar mais claro. Even if. I don't believe her, even if she says it's true. Eu não acredito nela, ainda que ela diga, ou mesmo que ela diga que é verdade. Agora o not even. They don't even remember us. Eles sequer se lembram de nós, eles nem sequer lembram da gente. I won't say it, not even if you beg me. Eu não vou dizer isso, nem se você me pedir. Agora o even, é claro, no sentido original, no sentido de igualdade, né, de equivalência. I think now we're even. Eu acho que agora a gente tá igual, a gente tá kids, como a gente fala, né? They kept the temperature at an even level. Eles mantiveram a temperatura num nível estável, né? Num nível equivalente, igual, né? Agora no sentido de even more. He says they're even happier today. Ele diz que eles estão ainda mais felizes hoje. A segunda palavra é but, que é bem provável que você já conheça, né? A conjunção que indica mas, né? Porém, todavia, não obstante. Ok, até aí tudo tranquilo. Quanto a este but, não há muito que ser explicado, apenas traduz-se e vai embora, né? Agora, o lado do but que eu quero trazer aqui é quando a gente tem uma forma negativa e mais o but numa frase. Ou seja, quando eu tenho uma frase negando e eu tenho um but dando um outro rumo para aquilo que está sendo afirmado, né? Ou negado no caso, né? Que vai traduzir, a gente vai ter uma tradução, né? Um sentido de nada além de. Let's read the examples. She isn't but a friend. Ela não passa de uma amiga. I can't help but think we're all wrong. Eu não consigo não pensar, não acreditar que a gente está errado. Todos nós estamos errados. Então esse can't help but think, né? Can't help but, né?
Marquem, anote essa expressão, porque ela é muito popular, muito comum e muito confusa pra gente, né? De modo que se eu não traduzisse aqui, é provável que você não entendesse essa frase, ou pelo menos não entenderia perfeitamente, né? Ou a forma ideal do que é a mensagem que é transmitir. Então, quando você tem um can't help but, é no sentido de não consigo ou alguém não consegue, pode ser usado em terceira pessoa, em terceira pessoa singular ou plural, no caso, né? Mas o sentido mesmo é quando expressar que não é possível evitar de se fazer algo ou pensar algo, e assim por diante. E agora a palavra like, ok? Tem o verbo like, gostar, que todo mundo conhece, beleza, né? Mas talvez, se você for um aluno de nível básico, você ainda não saiba que a palavra like, né, não o verbo, mas ela é usado como um vínculo ali, né, de conexão nas frases, mais especificamente um comparativo, ou seja, indicando similaridade, ok? Entre duas coisas. Vamos ver os exemplos. We look like animals. Michael is just like Robert. Bom, para fechar aqui ainda no like, eu vou deixar um bônus aqui meio que de improviso. Vocês sabem que, ou certamente não sabem ainda, mas vamos saber agora, que se usa muito o like como a gente usa o tipo aqui em espanhol, a palavra tipo. Mas eu digo a palavra tipo como os mais jovens falam, né? Pra dizer assim, tipo, eu falei isso, falei aquilo, aí ela, tipo, falou aquilo e aquilo outro. Sabe? Esse tipo de papo. Em inglês é o like, né? Claro, não é exatamente igual, mas eu deixo aqui essa provocação para você começar a prestar atenção, principalmente em diálogos mais espontâneos de pessoas mais novas, né? Mas mais novas eu digo menos de 30 anos, menos de 40 anos, algo assim, né? É muito comum o pessoal usar, né? Não é exatamente igual, mas fica essa provocação aqui pra gente fechar esse vídeo. Alright? That's all for this video. I see you in the next one. Bye.